Boa noite. É um prazer vir conversar um pouquinho sobre esse tema, viver em família. E no primeiro momento, eu vou fazer uma pergunta retórica, aquela pergunta que a gente vai ficar com ela na nossa cabeça. Nós sabemos viver em família? Agora sim. A nossa conversa de hoje, ela vai ter por base esse livro aqui. O nome desse livro é Jesus no Lar. E o capítulo escolhido para essa noite é o capítulo 2. Esse capítulo 2 se chama A Escola das Almas. Porque família é um pouco disso também, se não for isso. Escola. E aí, nesse capítulo, Jesus está na casa de Pedro, conversando com todas as pessoas que estão ali, sobre os textos sagrados, e a sogra de Pedro, inquieta, pergunta: Senhor, afinal de contas, que vem ser a nossa vida no lar? Pergunta interessante para a gente discutir, né? Para a gente refletir, para a gente conversar. O que vem a ser a nossa vida no lar? Nós sabemos viver em família? Agora a pergunta vai aumentar. Nós sabemos se temos um lar? Um momento importante. E aí o que acontece? Jesus afirma à sogra de Pedro que o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. E agora? Quem são essas pessoas que formam o meu lar e com quem eu vou ter que aprender e em alguns momentos ensinar, para quando a gente ampliar esse ambiente ou essas pessoas no lar, que nós possamos tornar a sociedade melhor. Como a nossa irmã falou, a família é uma célula da sociedade. Famílias equilibradas, sociedade equilibrada. Famílias desequilibradas, sociedade desequilibrada. E aí, quando Jesus nos diz isso, a gente foi buscar lá no livro SOS Família, de Joana de Ângeles, um conceito do que seria família. E Joana nos diz assim: a família é o grupo de espíritos normalmente necessitados em compromisso inadiável para a reparação graças à contingência reencarnatória. Então, aqui a gente já começou a entender que a nossa família não nasceu apenas pum. Nós temos laços com esses irmãos e laços passados. Que vem hoje, e aí eu vou tratar da família a partir de nós aqui, adultos, com os nossos filhos. Porque se eu for tratar dos nossos pais e nós como filhos, a conversa vai ser mais longa, eu vou precisar de mais meia hora. Então, o que acontece hoje? Nossos filhos, eles não vieram por acaso. Aliás, ninguém está por acaso em lugar nenhum. Muitas vezes, ou em todas as vezes, nós viemos ensinar, mas nós também viemos aprender. E entender que viver em família exige o entendimento do bom e do belo, o entendimento do que é melhor, para a gente aprender a fazer as escolhas certas, é muito difícil. Porque muitas vezes, quando a nossa prole já está aqui, talvez nós ainda não tenhamos aprendido a fazer escolhas corretas. E essa fala de Jesus nos dizendo que o lar é escola e templo é um exemplo disso. O que a gente faz na escola? Para que serve uma escola? Para a gente estudar, para a gente aprender. E numa escola, existem aqueles amigos que são mais adiantados que outros, e esses que estão mais adiantados vão auxiliar aqueles que estão em dificuldade
a progredirem nos estudos. Um lar, uma família, uma casa, não é a mesma coisa. Porque eu falei casa e falei lar. E por que, que não é a mesma coisa? Porque enquanto a gente olhar para a nossa casa só como casa mesmo, esse lar não vai existir. Essa ajuda mútua não vai existir. Esse ensinar e aprender e a preocupação com o outro se estabelecer também não vai existir. Porque precisa ser um lar. E lar vem de latim. Vem do latim, quer dizer uma palavra chamada lares. Significa nada mais, nada menos que um lugar da casa onde o fogo é aceso. Fogo aceso, a gente pensa logo em comida boa. Quem faz a comida, cuida. Quem faz a comida está preocupado com o outro que vai chegar. E lar, no nosso entendimento, precisa ser esse forno de acolhimento, de amparo, de carinho, de porto seguro, de intimidade. Mas aí alguém aqui pode levantar a mão e dizer assim: ah, Andréa, mas na minha casa a gente tem tanta intimidade que eu não preciso falar com carinho, com educação, porque eles vão entender que é o meu jeitinho. A intimidade é tanta que intimida os membros daquela família. A intimidade é tanta que machuca os membros daquela família. Quando muitas vezes, ou todas as vezes, deveríamos tratar os membros da nossa família como visitas. A melhor louça, o melhor tempero, a melhor roupa de cama, a melhor toalha da mesa. Com gentileza. Com bom dia, sim, dormimos todos na mesma casa. Mas bom dia para todos. Como foi o seu dia? Como foi a escola? Tá tudo bem? Você dormiu bem? O acolhimento. Não só quando tem problemas, porque lembra que Jesus afirmou para a sogra de Pedro que a casa, o lar, é um templo? Agradeçamos os membros daquela família. Agradeçamos a Deus por estarmos juntos, porque por mais que venham as dificuldades, nós estamos juntos. E as dificuldades são diversas, é financeira, é de comportamento, é na escola, é no trabalho, é um chefe bravo, são subalternos que não estão cumprindo direito, são preocupações diversas. Mas quando a gente chega na nossa casa, no nosso lar, com a nossa família, é quando nós precisamos deixar tudo isso para fora e encontrar o melhor sorriso. Porque ainda que a gente esteja dolorido, triste, amedrontado, é lá, no lar, com esta família, que a gente vai encontrar apoio. E apoio tem a ver com resiliência, com cuidados. Eu vou lavar a roupa do meu filho, essa é a roupa que ele mais gosta. Então eu vou lavar com cuidado. A minha esposa gosta muito quando ela chega e não tem louça na pia, nem para lavar, nem para secar. Eu vou cuidar disso, que ela está chegando daqui a pouco. Eita, minha mãe, eu não arrumei meu quarto, mas se ela entrar aqui, não vai dar certo. Então, antes que ela se aborreça, eu vou arrumar meu quarto. Essa família não está se cuidando? Não está protegendo os sentimentos, o coração, as boas ideias, as soluções? Então, lar é isso. E viver em família é pensar no outro. E aí, a gente tem, com essa ideia de pensar no outro, no Livro dos Espíritos, na questão 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Essa pergunta, toda vez que a gente fala de família, a gente traz. Porque é importante repetir. É igual adolescente. A gente repete, até o adolescente começar a prestar atenção. E qual seria a resposta?
uma recrudescência do egoísmo. E o que é recrudescência, André? Aumento, intensidade. E é na família que a gente aprende a dividir. Olha, tem um bolo aqui. Nós somos 7 pessoas nessa casa. Seu pai ainda não chegou. Mãe, vamos tirar então um pedaço do papai, a gente guarda para quando ele chegar, ele comer e a gente vai lanchar. Ok. Tem um iogurte. São 2 filhos. Você vai... Cadê o seu irmão? Ah, ele está fazendo atividade da escola. Então, chame ele aqui que eu vou dividir esse único iogurte em 2. Divido a metade para uma metade. Dá uma colher para cada. Mas os 2 experimentaram. Não é uma casa em que tudo que está na geladeira é de todo mundo, mas que nem todo mundo come o que está na geladeira. A gente divide, porque um lar, uma família, é pensar no outro. Eu gosto tanto de pudim quanto os meus irmãos, quanto os meus pais. Então vou esperar para a gente dividir igual. Se eu não faço isso, eu não penso no meu próximo. Porque eu vou sair da minha casa e vou para a escola. Eu vou sair da minha casa e vou para um trabalho. Seja ele qual for. E lá eu vou fazer o meu serviço e não vou conseguir ajudar o meu próximo, que está com o trabalho atrasado. E não importa o motivo, mas se eu sei como a gente pode solucionar, por que eu vou ocultar esse segredo? Se eu aprendi história melhor que o meu colega e ele está com dificuldade, por que eu não vou auxiliá-lo para que ele também aprenda? Então, a pessoa que aprendeu a viver em família, nesse lar que é aconchegante, que é acolhedor, ela vai saber chegar em qualquer lugar, porque ela será um porto seguro para quem quer que seja. Porque ela inspira confiança, ela inspira credibilidade, ela inspira responsabilidade, porque isso ela aprendeu aonde? No lar, na escola. E o nosso papel de pais e mães é de justamente falar, orientar, para que essa criança e esse jovem faça uma reflexão antes de fazer escolhas. Porque as consequências das escolhas virão, sejam elas positivas ou negativas. Mas refletir, aprender a refletir nas consequências dessas escolhas é que é importante. E aí, nesse livro, que nada é mar de rosa, tá? Todo mundo que se encontra, 2 corações que se encontram, se unem e vão formar sua família, eles até vão com essa ideia de vai ser tudo um mar de rosas. Vamos ter filhinhos incríveis. E tem filhos incríveis. Inclusive aquele que vai fazer de tudo para eles melhorarem mais, porque vão dar trabalho. E aí aqui nesse livro, no capítulo 19, muito interessante uma conversa que Pedro tem com Jesus, que ele diz assim, rápido, uma frase rápida, porque a conversa deles é bem longa, a pergunta é maior ainda. E ele diz assim, Rabi, como devemos nos comportar diante dos filhos rebeldes e ingratos? Lembra que eu disse que na família nem tudo são flores? Nós temos filhos muito doces, muito amorosos, mas também nós temos aqueles que dão um pouquinho de trabalho. E aí Pedro pergunta, o que fazer com esses que são rebeldes e ingratos? A resposta de Jesus é reflexão para a nossa vida. A gente tem que ficar na frente do espelho e refletir se é isso mesmo que a gente vai se moldar. A paciência é método fundamental para a realização de qualquer cometimento educacional. A dificuldade hoje, quando perseveramos nos ideais superiores, surge sendo amanhã regularizada. O problema de agora, se insistimos na ação,
se apresenta mais tarde solucionados? Fácil. Paciência. Só que a nossa paciência de espíritos encarnados na condição de pais e mães ainda é bem curtinha, porque a gente quer que o menino melhore amanhã de manhã já. A gente briga com ele hoje, amanhã de manhã já quer que ele levante, acorde evoluído. Mas não é bem assim. A paciência exige você falar uma, duas, mostrar exemplos, conversar com o esposo, com a esposa, para saber que melhor caminho tomar. E aí traz o menino para a palestra no centro espírita, traz para a evangelização infanto-juvenil, aí os pais vão para o tratamento espiritual e esse menino ainda é rebelde. O importante é a gente insistir, como disse Jesus, insistir no caminho do bem, insistir nos ensinamentos, porque mais cedo ou mais tarde ele vai despertar. E pode até que não desperte nesta encarnação. Mas ele não vai poder dizer, enquanto espírito, que nunca ouviu nada a respeito de educação, a respeito de melhoramento moral. Ou mesmo, menino, leia esse livro, por favor. Porque se tem uma coisa que nós, pais e mães, quando assumimos a responsabilidade de educar, isso lá no plano espiritual e aqui, quando a gente vem encarnados e na condição de pais e mães, tá bem bonitinho no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é uma das versões, tá? Uma das capas, porque tem várias capas aí. E lá, no capítulo 14, Instrução dos Espíritos, está assim: a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Percebam que fizestes do filho confiado. Ele não está dizendo do teu filho que eu confiei em você. Ele está falando do filho confiado, ou seja, filho dele. Porque aqui encarnados nós estamos na condição de pais e os nossos filhos de filhos. Mas no plano espiritual nós somos todos irmãos, filhos de Deus. E quando ele nos perguntar isso, o que diremos? Ah, eu comprei o último celular para ele se divertir porque ele estava ficando muito estressado. Mas isso não, ele, quando ele partir, ele não vai levar o celular, o tênis, a roupa de marca, a melhor escola, a escola mais cara, o curso de inglês. Ele pode levar o conhecimento. Mas esses ambientes, esses objetos não vão, não. E na mochilinha dele tem que estar lá: ensinamento contra o egoísmo, aprender a ser mais humilde. E nós vamos fazendo a nossa parte de ensinar, de fortalecer as virtudes que os nossos filhos vão trazer com eles e tentar diminuir as más tendências. Se é vaidoso, vaidosa desde pequenininho, vamos tirando a vaidade deles. Se é orgulhoso, se é egoísta desde pequenininho, vamos tirando esse egoísmo dele. Vamos ensinando a compartilhar o brinquedo, a compartilhar o livro, a compartilhar a roupa. Quando ele doa a roupinha que não serve mais nele, quando ele doa o brinquedo que ele não quer mais brincar, ele está aos poucos trabalhando e diminuindo o grau de egoísmo que ele trouxe para esta vida. Então, quando fazemos isso, vamos aprendendo a viver em família. E a nossa casa vai se transformando num lar, onde nós aprendemos a compartilhar, a cuidar, proteger. Um porto seguro, onde eu posso chegar e conversar qualquer coisa com o meu pai, com a minha mãe, porque eles vão me acolher, eles não vão me julgar,
eles vão cuidar de mim. E aí nós estamos preparando essa criança, esse jovem, para assumir a vida adulta. E eles serão pais, e serão mães, e precisarão ter tido uma base moral e espiritual para quando a prole deles, o compromisso deles, compromisso este planejado na espiritualidade, quando eles assumirem, estiverem em condições de receber essa prole espiritual que vai reencarnar, eles tenham uma forma de também guiar os seus filhos. Não com as mesmas técnicas que eu usei com eles, mas de repente eles descobrem técnicas muito mais evoluídas, muito melhores que as minhas. Assim como nós percebemos, eu tenho certeza que aqui muita gente levou uma palmadinha, mas que hoje já não admite bater no seu filho. Já melhorou um pouquinho, né? Então é a base do diálogo. É na base, não é romantismo, gente. Nós não vamos romantizar um lar, porque problemas existem. Mas a gente precisa respirar fundo, olhar para frente, saber que precisamos educar os nossos filhos, mas nós também precisamos nos reeducar. Então, aquele momento que eu podia vir e resolver tudo com o fígado, eu paro, respiro, reflito, vou pensar em como conversar com eles, porque menino também traz problema para a gente precisa fazer isso. Refletir para conversar. Ou quando eles estiverem aborrecidos, tristes, zangados com alguma coisa na escola, e a gente quer logo saber o que foi. Eles também precisam de um tempo para digerir. Respeitemos esse tempo. Apenas digamos, quando você quiser conversar, eu estou aqui. Porque ele vai te procurar. Ele vai conversar com você. Porque ele também precisa entender o sentimento que ele está tendo. Assim como nós, quando conversamos com um companheiro, com a companheira, se a gente conversar com eles bravos, vai dar, é outra briga que a gente vai acumular, desnecessária. Porque nós ainda precisamos aprender a digerir as coisas que a gente recebe. Precisamos entender as nossas emoções. Para entender as emoções daquele filho, daquela filha, daquele sobrinho que confia em você para contar as coisas, do neto. E aí, aqui, hoje, para fazer um apanhado, um resumo do que a gente conversou, entender que a nossa casa não é uma casa, ela precisa ser um lar, porque o lar vai para além do prédio físico. O lar é harmonia. O lar é aquele lugar onde o fogo está aceso e a gente se reúne para comer e vamos nos confraternizar. Antes vamos fazer uma prece, porque o nosso lar também é um templo, onde a gente precisa agradecer. Este momento é um momento de união de lares. Cada um tem o seu. E se todos nós aqui estivermos unidos sob este lar, sob estas bênçãos, a gente pode ter certeza que por mais dificuldade que passarmos, nós seremos fortes, resignados, resilientes. Sofreremos as dores do corpo sem revolta, mas confiando que tudo passa. E isso é importante. É esse o sentido de lar. É esse o sentido de viver em família, preocupados uns com os outros. E com isso, a gente acaba entendendo uma fala de Jesus nesse mesmo livro, Jesus no Lar, quando ele diz que o nosso lar é o curso ligeiro para a fraternidade. Sofrimento e conflitos são lições.
Se sofrimentos e conflitos são lições, qual é o objetivo disso? O progresso. O nosso progresso moral. Meu, da prole, do companheiro, da companheira, nós. Estamos nos preparando. Nós não vamos conseguir fazer todas as lições de casa que talvez tenhamos nos comprometido na espiritualidade, mas alguma coisa nós vamos dar conta. E a fraternidade, ela necessita que nós nos preocupemos uns com os outros. O fato de estar aqui diante de vocês não me torna melhor. Talvez tudo que li, tudo que estudei e tudo que estou falando sirva mais para mim que para vocês. Mas é importante que nós conversemos, que nós dialoguemos, que nós busquemos ajuda. Se não de um profissional, na casa espírita nós temos o diálogo fraterno. Um amigo, um trabalhador, alguém de confiança para desabar as nossas dores. Porque fraternidade é isso. É a gente se unir. Eu não vou poder carregar a cruz de ninguém, assim como ninguém carregará a minha. Mas se tiver alguém na torcida, a gente consegue. Então, o lar, como diz Jesus, é o curso ligeiro para a fraternidade. O nosso objetivo é a vida futura. Então, vamos olhar para o nosso lar, vamos olhar para as pessoas que estão no nosso lar, dividindo as angústias do dia, mas também dividindo alegrias, dividindo momentos prazerosos, mas que também confiam na gente, para as dores, para o sofrimento. E ainda assim, agradeçamos a Deus pela oportunidade de estarmos juntos, pela oportunidade da dor, porque ela também é uma lição para a gente ir se melhorando, e se buscando, refletindo sobre nós mesmos, o meu papel nesta família, o meu papel nesse lar. Porque uma hora a gente vai também assumir outros espíritos, outros irmãos que virão para o nosso convívio. E aí já não serão os filhos, serão nossos netos. Então, que todos nós possamos refletir nossa família, possamos refletir nós mesmos e a nossa condição de paz hoje. Obrigada.